Hoje nós vamos falar um pouco sobre encapsulamento em Java. Então, acredito que muitos de vocês conhecem, estudam sobre esse assunto. Alguns aqui devem estar estudando ainda, seja na faculdade, né, seja nos seus estudos mesmo, né, e também aplicado nos projetos, tá? Então é um assunto bem relevante, né? Inclusive nós tivemos essa última mentoria aí, né, com o professor Isidro, né, onde falamos sobre os 4 pilares da programação orientada a objeto e encapsulamento é um deles, tá? Então eu trouxe esse conteúdo para que a gente possa aqui bater um papo, né, trocar experiência, né, conhecimento, tá? E aqui a gente ter essa oportunidade de poder interagir com a comunidade, ok? Então, vamos entender primeiramente o que é o encapsulamento, né? Vamos fazer uma introdução, né? Encapsulamento é um dos 4 pilares da programação orientada a objetos. E em Java, ele é implementado principalmente através do uso de modificadores de acesso e métodos getters e setters. Conceito básico: esconder os detalhes internos de uma classe, proteger os dados contra acesso não autorizado e expor apenas o que é necessário para o uso da classe. Então, fazendo um resumo aqui sobre encapsulamento, tá? Então, nós temos ali alguns modificadores de acesso, tá? Então, eles são utilizados principalmente, né, quando a gente quer restringir algo que é privado ou público, por exemplo, tá? Geralmente público, né, tá acesso a todos, né? Mas quando a gente tem informações privadas, né, eu costumo muito dar o exemplo, né, do saldo da conta, né? Então, quando a gente fala do saldo, né, é uma informação privada, né? Somente o proprietário, né, da conta, né, o cliente, né, ele vai ter acesso a essa informação, tá? Então não é algo que eu tenha que expor, tá? Imagine se você tivesse que essa informação é disponível para todas as pessoas, né? Então a gente teria um problema de segurança, tá? Quando a gente fala de informações restritas, né? Que somente um determinado usuário ele vai ter acesso, tá? Então a gente esconde ali, encapsula essa informação, tá? Para a gente poder garantir que somente a pessoa autorizada, né, ela vai ter acesso a essa informação, tá? Isso é muito importante quando nós falamos sobre segurança de informação, tá? Porque futuramente a gente vai trabalhar com algumas soluções que vai ser utilizada a segurança, né? Como, por exemplo, o Spring Security. Não sei se vocês já ouviram falar ou se já estudaram, né, sobre ele, né? Mas, basicamente, ali eu apenas dar a permissão para quem realmente deve ter acesso, tá? Uma informação, ok? Então, quando a gente fala de encapsulamento, a gente vai proteger os dados, né? A gente vai garantir que os dados de um determinado usuário, de uma pessoa, né? Vai estar encapsulada, né? Ela vai estar ali protegida, né? De alguém que não tem o acesso devido, tá? Eu não consigo acessar diretamente essas informações, tá? Então eu tenho que pedir
acesso, autorização, né? Eu tenho que usar ali os métodos getters e setters, né? Para eu poder ter acesso a esse dado, tá? Então a gente vai ali expor, né, apenas o que é necessário para o uso da classe, tá? Então, se eu tentar acessar essa informação fora da classe, por exemplo, fora da classe conta, né, eu não vou conseguir acessar diretamente, tá? Então, imagine que uma aplicação externa tenta acessar essa informação, né? Alguém tenta, de forma externa tenta acessar o saldo da sua conta, né? Então ela não vai conseguir porque essa informação ela está privada, então ela está protegida, né, de acessos externos, né? Então quando a gente fala de acessos externos seria quando a gente fala de outras classes, né, fora da classe conta, tá? Então eu tenho uma classe conta, né? Ali eu tenho todas as informações da minha conta, tá? E o saldo é a informação da conta, tá? Então, de outra classe que não seja conta, né? Eu não consigo ter acesso a essa informação, tá? Vocês entenderam? Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Querem acrescentar algo? Tá tranquilo para vocês? Aqui, tranquilo. Beleza. Quando vocês quiserem, pessoal, pode ficar à vontade, tá? Para vocês falarem, tá? Expor as suas dúvidas também, para que a gente possa aqui também ajudar, né? Com conhecimento, né? Com que a gente entende, né? Sobre o assunto, ok? Então aqui dando continuidade, né? Falando sobre os modificadores de acesso, tá? Então o que são os modificadores de acesso, né? Então, são palavras-chave que definem a visibilidade de classes, atributos, métodos e construtores em Java. Eles são fundamentais para implementar o encapsulamento na programação orientada a objeto. Tá? Então, eu costumo muito dar o exemplo, né, de quando a gente fala de modificadores de acesso, né, a gente tem um modificador público, né? Então, imagina que a sua casa, né, tem um acesso público, né? Todas as pessoas podem entrar na sua casa, tá? Imagine um outro cômodo da sua casa, a sua cozinha, tá? Então a sua cozinha ela tem acesso protegido, protected, tá? Então só você e sua esposa têm acesso a esse cômodo, tá? Então isso seria um acesso protegido, tá? E, por exemplo, o seu quarto, tá? Ou vamos dar o exemplo, né, do quarto, né? Mas assim seria um cômodo privado, tá? Então imagine que só você consegue ter acesso ao seu quarto, tá? Mas ninguém consegue ter acesso, ok? Então um exemplo bem que ilustra, né, modificadores de acesso, tá? Mas que isso é um assunto bem mais amplo, né? Mas muitas pessoas têm algumas dúvidas com relação a alguns modificadores de acesso, tá? Mas falando em código mesmo, né, na prática, né, por exemplo, um modificador protected, tá? A gente deu o exemplo de uma conta, tá? Imagine que a gente tem o tipo da conta, né? A conta corrente, a conta poupança, tá? E a gente vai aplicar ali o conceito de herança, tá?
Então, quando a gente utiliza a herança, né, então a gente extende, né, dizendo que uma conta corrente ela é uma conta, né, uma conta poupança é uma conta, tá? Então, eu posso fazer com que, por exemplo, o saldo, né, ele seja tenha possa ser acessado também de uma conta poupança ou de uma conta corrente, tá? Porque tudo é uma conta, tá? Então, se eu estender, né, a minha conta corrente, minha conta poupança, né, que são contas, né, então eu também estou dizendo que tanto conta corrente como conta poupança, elas vão ter também acesso ao saldo, tá? Porque elas são contas, tá? Então a gente está utilizando aí o conceito de herança, tá? Mas falando dos 4 modificadores de acesso, né, nós temos o público, o acesso mais amplo possível, o protect, acesso controlado, tem o default package private, quando nenhum modificador é especificado, né, a gente fala ali do modificador default, e o privado, né, então é o acesso mais restrito, tá? Alguém quer fazer algum comentário sobre um desses modificadores de acesso que já utilizou, que já estudou? Pode seguir, Renato. Tá tranquilo para vocês? Tá sim? Tá. Vocês podem também usar o chat, tá? Se quiser fazer alguma pergunta, tá? Algum comentário. Então vamos seguindo aqui, né? Então nós temos os getters e setters, tá? Então, como eu falei no início, né? Então a gente tem esses métodos, tá? Públicos que retornam o valor de um atributo privado, tá? Então a gente só consegue acessar atributos privados através dos getters e setters, tá? Então aquela informação ela está encapsulada, tá? Então eu peço acesso, né? Eu só consigo modificar aquela informação, né, aquele dado, né, através dos métodos modificadores, né, que é os getters e setters, tá? Então, diretamente eu não consigo, tá? Então, falando especificamente, né, do saldo, tá? Imagine que se eu tivesse o saldo público, tá? Então, qualquer pessoa poderia alterar o saldo da sua conta, tá? E isso seria um problema de segurança, tá? Então, somente quem tem acesso, né, ao saldo, né, no caso o proprietário da conta, ele pode alterar, né, no caso ele pode, né, ali fazer movimentações, né, na sua conta ali de saque, né, de depósito, tá? E através dessas operações você vai modificando o saldo da sua conta, tá? Mas de fora da classe conta, né? Eu não consigo acessar diretamente, né? Quando eu tiver esse dado, né? O saldo, né? Como privado, tá? Então, um exemplo aí que acho que fica bem mais claro de entender, ok? Eu tenho uma dúvida nesse Sim, caso aí. Se no caso, por exemplo, o débito automático, como é que ele funciona? Ele é protect ou ele é privado? Porque, tipo assim, se só eu tenho acesso à conta, ele é privado. E o protect tem uma restrição, mas é um pouco mais amplo, né? Como é que ele se encaixa nesse meio? o débito, Porque sim, Porque no débito automático, tanto eu quanto o banco tem acesso ao valor, né? Porque ele pode debitar automaticamente da minha conta, sem eu precisar fazer qualquer alteração. Aí essa é a minha dúvida.
sim. O débito automático, né, é uma operação, né? Então, quando eu falo de informações privadas, tá? Então, na conta, né? Então, a gente vai trabalhar também com permissões, tá? Então, no sistema bancário, tá? Então, a gente tem pessoas que estão autorizadas, né? Que têm a permissão de poder fazer movimentações na conta, tá? Poder fazer operações de débito, de fazer operações de depósito, operações de saque, tá? Então, imagine uma operação de saque, tá? Uma operação de depósito, tá? Somente o isso é uma regra de negócio, tá? Então, somente o proprietário da conta que pode fazer essas operações, tanto de depósito como de saque, tá? Nenhuma pessoa do banco, né, vai, imagina, ter a autorização para fazer saque ou na sua conta, né, sem a sua permissão, por exemplo, entendeu? Então precisa ter uma autorização para isso, tá? Então, quando fala de débitos ali, né? Então, esses sistemas bancários, tá? Isso tudo é feito com a autorização, né? Do proprietário da conta, tá? Então, não é qualquer pessoa que pode chegar ali e fazer essas operações, tá? Então, quando eu falo das permissões, tá? É, é quando a gente fala de usuários, tá? Do sistema, tá? Então, imagina ali no sistema bancário, eu tenho o gerente, né? Eu tenho, sei, eu tenho o atendente, tá? Então, todos eles são usuários, tá? Então, alguns têm ali permissões restritas, né? Não pode fazer tudo na conta, tá? Então, imagine ali, eu tenho um atendente. O atendente, ele só pode cadastrar a sua conta, tá? Ele não pode movimentar a sua conta, ele não pode fazer saque na sua conta, né? Ele não pode fazer depósito na sua conta, tá? Então ele pede para que você, né, como proprietário da conta, faça isso, né? Faça uma movimentação, né? Geralmente quando a gente vai, por exemplo, quando vai criar uma conta lá, né? Eles pedem para você fazer um depósito, né? Para a sua conta ser ativada, por exemplo, né? Então, quem é que tem permissão de fazer isso? É o proprietário da conta, né? Nem o atendente ou o gerente ali, ele não vai chegar e vai fazer isso, né, de forma automática, né, porque ele não tem permissão para isso, né. Então, cada tipo de usuário, né, ele tem essas permissões, tá? Não sei se eu consegui responder a dúvida. Show de bola. Alguém Opa, tem por mais? acaso eu entrei aqui agora, e acho que eu posso até dar uma opinião sobre isso, porque Sim, eu já trabalhei com isso, sabe? A realidade é assim, vou dar um exemplo, ambiente mainframe, aí depois eu falo um pouquinho de ambiente de Java. Quando a gente tem um sistema, por exemplo, um sistema bancário, a gente tem usuários do sistema, né? Tem tanto pessoas que são administrativas, que são gerentes das agências, ou pessoas de vários escalões, eles têm acesso ao sistema para pegar informações estatísticas, ler ou mesmo alterar as informações. Sempre quando uma pessoa é colocada no sistema para trabalhar numa empresa financeira, tem um profissional que ele cuida da parte de security. Então, ele sempre vai criar uma profile para esse novo usuário do sistema, e quando ele cria profile, ou seja, cria uma conta para esse profissional usar o sistema, ele atribui acessos na profile. Então, ele pode dar acessos só de leitura, ou só acesso de leitura escrita, ou de deletar informações. Então, tudo é controlado ao nível
do ID do usuário, e isso eles chamam de profile. Por exemplo, e isso é sempre uma ferramenta que faz, nunca é a linguagem de programação, tá? Por exemplo, no ambiente mainframe, onde predomina o COBOL, você tem uma ferramenta que chama HackF. O HackF, ele controla todo o acesso. Não adianta você ter um programa que chega lá e quer fazer uma alteração no banco de dados para aumentar o saldo de uma pessoa. O HackF, ele detecta que aquele usuário está tentando fazer um write numa tabela e ele proíbe, ele não deixa. Então, é sempre uma ferramenta a mais que controla a parte de security. No Java, acontece uma coisa semelhante em baixa plataforma. Por exemplo, a gente tem o Spring Security, que é o ecossistema do Spring, que cuida só da parte de security. Então, quando você está criando usuários para o sistema, você atribui acessos a esses usuários, só de leitura, de escrita. Esses acessos eles estão sempre amarrados com um banco de dados. Se você é um usuário só de leitura, você só consegue fazer operações de leitura. Então, assim, não vai ser o programa Java que vai ter lá o get and set que vai controlar isso. É a ferramenta em si, que é uma coisa à parte da linguagem, e controla os acessos, tá? Obviamente, deve dar para fazer controle pela linguagem também, mas aí você adicionar outras funcionalidades no projeto, que hoje já fica uma outra camada. Já tem parte no Spring, por exemplo, que cuida da parte de segurança, através das notações, né, que você coloca lá Sim. assim, no sistema em si. Então, já fica uma coisa mais extraída do código em si, né? Então, eu entrei agora assim, mas de repente eu vi vocês falando nisso, e algo que eu já trabalhei bastante, que eu já trabalhei na parte de ser um profissional que cuidava assim da parte de tuning de sistemas de mainframe, né? Eu cuidava também de profile, criava novos usuários, quando eu trabalhava com suporte técnico. Então, é dessa forma que acontece a parte de segurança, né? É sempre uma ferramenta externa ali que trabalha em conjunto com o sistema que vai controlar essa parte de segurança. Produz relatórios, produz acessos, por aí. Oi, boa noite, desculpa. Opa, boa noite. É Tony, isso? É que o professor ele está explicando, ele está dando uma analogia de encapsulamento usando o sistema de banco, entende? Sim, sim. É legal, claro. As classes elas fazem um encapsulamento para você você não. É que a parte do Solid, né? Para você fazer boas regras de programação, aí você, através das regras do Solid, é de boa prática você fazer o encapsulamento. Inclusive, é um dos pilares da orientação ao objeto, né? É justamente isso que ele está explicando. Ele está dando uma analogia utilizando sistema de contas, entende? Mas ele está dentro de encapsulamento. Sim, legal. Sim. O encapsulamento, para você fazer uma programação orientada a objeto, você tem que fazer uso do encapsulamento, senão não fica orientado ao objeto. O sistema orientado ao objeto ele é um sistema fácil de entender, mas desde que você siga os 4 pilares, né? Que é o encapsulamento. Isso que ele está tentando explicar. Legal. Desculpa aí, Não, mas que é isso, de cara. repente... Não, foi muito boa a sua explicação aí, tá? Compartilhando um pouco aí da sua experiência, mas quando a gente fala de sistemas, né, a gente trabalha com segurança, tá? Então, eu falei do exemplo do sistema bancário, né, porque segurança é primordial, né, num sistema bancário, né, porque a gente trabalha com informações, a gente trabalha com dados sensíveis, tá? De pessoas, tá? A gente trabalha com movimentações, né? A gente trabalha com transações financeiras ali, né? A gente trabalha com os dados do usuário, né? A gente trabalha para ser mais específico, a gente trabalha com o dinheiro, né? Das pessoas, né? Então, é uma coisa que requer muita segurança, tá? Mas quando eu falei dessa questão, né, de encapsulamento, né,
é de a gente proteger informações, né? E quando a gente fala de proteção de dados, né, a gente fala, né, sobre segurança, tá? E esse exemplo aí que o colega deu, tá? Realmente acontece, tá? Então, a gente tem ali pessoas, né, que têm a função de dar as permissões, tá? Então, dá um exemplo do DBA, né? Do administrador de banco de dados, né? Então, eu posso ali restringir algumas informações, né? Ali, por exemplo, como ele falou, de escrita e leitura, né? Então, por exemplo, um determinado usuário ele não tem permissão de exclusão, né? Ele não pode excluir os dados, tá? Então vamos imaginar, eu peguei o exemplo do atendente, né? O atendente ele não tem a permissão de excluir a sua conta, tá? Então vamos imaginar que somente o gerente, né? Ele pode excluir a sua conta. Na verdade ele não nem exclui a sua conta, né? A sua conta ela é desativada, tá? Então, os seus dados ainda permanecem no banco de dados, tá? Então, apenas a sua conta ela fica inativada, tá? Mas os seus dados eles permanecem, né, na base de dados, tá? Porque Uhum. futuramente, né, você pode voltar a ser cliente do banco, né? Você pode querer ativar a sua conta novamente, tá? Então, isso é o que a gente chama de exclusão lógica, tá? O que seria exclusão lógica? Quando você apenas você tem um campo ali na tabela conta, né? O Que flagzinho, né? que diz se a conta está ativa ou inativa, tá? Então eu não preciso excluir os dados da tabela conta, né? Eu preciso apenas alterar ali o campo, né? Ativo ou inativo, tá? E para dizer que se a conta está ativada ou não está ativada, tá? Então, Uhum. quando a gente fala também de segurança, né, eu tinha comentado também sobre o Spring Security, tá? Então, no Spring Security a gente também tem as permissões, tá? Então, o colega aí falou de profile, né, que seria no nosso português os perfis de usuários, tá? Então, cada usuário ele Perfeito. vai ter um perfil, tá? Então, eu tenho um perfil falando especificamente do sistema bancário, eu tenho um perfil de atendente, eu tenho um perfil de gerente, tá? Eu tenho outros perfis, tá? E através desses perfis é que eu vou é, conceder as permissões do que esse usuário vai ou não vai poder fazer no sistema, tá? Então, através desses perfis, né, que ali eu vou fazer o controle de gerenciamento de permissões que ele vai ter no sistema, tá? E no Spring Security a gente usa também algumas annotations ali para especificar através do perfil, né? Por exemplo, né, eu tenho uma funcionalidade ali de cadastrar uma conta, tá? Então eu posso dizer que, ó, somente o perfil de atendente, né, pode cadastrar uma nova conta, tá? Então, se eu tiver um outro perfil, por exemplo, de gerente, né, ele não vai conseguir cadastrar uma conta, né? E só quem pode fazer isso é o atendente, tá? O gerente ele pode autorizar uma conta, ele pode excluir uma conta, tá? Então, estou dando apenas um exemplo, né? Quando a gente tem ali esse gerenciamento de permissões, né? Então a gente vai dizer que o usuário X vai ter essas permissões, o usuário Y vai ter essas permissões, tá? Então é importante, né? Quando a gente está falando, né, de proteção de dados, né? E aqui a gente falando mais especificamente, né, sobre o encapsulamento, né? E de certa forma a gente está falando de segurança, tá? E é basicamente isso. Vocês entenderam? Tem algum comentário? Tá. Então vou continuar aqui.
Então, por que, que a gente usa getters e sets? Controle de acesso. Você decide como os atributos são lidos e modificados. Validação. Pode adicionar regras antes de alterar um atributo. Flexibilidade. Pode mudar a implementação interna sem afetar outras classes. Encapsulamento. Mantém os detalhes internos às classes ocultas. Tá? Então, ali você tem um controle, né? Através de acesso, através dos getters e setters, né? Então, ali você vai controlar ali quem pode alterar, quem pode modificar, né, aquelas informações, tá? Então, a gente pode ali colocar alguma validação ali, né, para quem, quem pode fazer alguma alteração, né? Por exemplo, quando a gente fala de cadastrar de uma conta, né? Então, eu não posso ter duas contas cadastradas com o mesmo CPF, com o mesmo e-mail, tá? Então, eu posso fazer algumas validações, tá? Então, eu preciso garantir que somente um usuário, né, seja cadastrado com aquele CPF, tá? Ou com aquele e-mail, tá? Porque são informações únicas, tá? Eu não posso ter o mesmo usuário com dois usuários com o mesmo e-mail, por exemplo, tá? Você pode encapsular nessas informações, né? Então, você pode esconder ali detalhes, tá? Então, por exemplo, essa informação do saldo, né? Então, são informações que não é acessível para todas as pessoas, né? Então, ali é uma informação restrita, né? E que somente quem tem acesso, né, pode visualizar, pode modificar, tá? Então, como é que você modifica o saldo da sua conta, né? Através das operações de saque e de depósito, tá? Porque ali você está retirando, né, e você está incluindo, né, ali dados, né, alterando o seu saldo. Ok? Ficou claro aqui essa parte? Eu posso comentar uma coisinha que eu aprendi Sim. outro dia, que eu acho legal. Estava estudando, né? E aí, aí a gente estuda as boas práticas, né? Uma frase que eu decorei, né? Que ela fala: tell, don't ask, fail fast. Não sei se vocês já ouviram falar do tell, don't ask, fail fast. Tell, don't ask é assim: você olha para uma classe e você quer alguma informação que ela tem lá dentro dela. Você não vai você vai olhar para a classe e vai pedir a informação. Ou seja, você não vai fazer o ask, né? Você vai falar para a classe, ó, eu quero a data do seu aniversário. Aí ela vai lá e calcula a data do aniversário e traz para você, ou seja, você vai falar para ela, eu quero isso. E ela se encarrega de trazer a informação para você. Você não pode manipular os dados de uma classe. Por isso que é o tell, don't ask, né? Aí o fail fast já é uma outra coisa de você trabalhar com if, né? Sempre sai fora do if rápido, aí é uma outra parte. Mas aí o que importa aqui no encapsulamento é o tell, don't ask. Você fala para a classe que você quer informação e você não fica perguntando para ela, né? É uma coisa assim, imperativa. Você vai lá e fala o que quer, né? Se a gente procurar no Google, aí Tell Don't Ask, aí ele explica melhor que eu, mas é interessante entender o conceito do Tell Don't Ask. E é relacionado exatamente com isso que ele falou aí agora. Legal isso. Até complementando também, acho que é muito interessante que quando você pega, né, tipo, para analisar essas boas práticas que a gente tem aí, muito que é voltado, né, para a orientação objeto em si conceitualmente, tipo, você vê que orientação objeto, pelo menos eu vejo, né, que é muito em cima de comportamentos, né, vai trabalhar muito da forma que
em que os objetos eles vão trabalhar, né, em cima da própria responsabilidade dele, né? E quando você pega a orientação objeto em si, você vê que ela por si só, né, quando aplicada, né, corretamente, ele já contempla vários princípios do Solid, né? E até entra em outra conversa, né? Que você passando um comportamento tipo exato, né? De como aquele objeto ele tem que, como o que que ele tem que trazer para a gente num método dele, torna até seu sistema ele mais consistente. Porque justamente quando você começa a trabalhar em cima de comportamento, né, do seu objeto, você você não trabalhando em cima dos atributos do objeto, você torna seu sistema ele mais consistente. Isso entra até nos excessivos de setters, né? Aham, É isso aí. isso. Nós temos aqui um É, exemplo, né, de uma classe, né, pessoa, né? Então aqui a gente tem algumas informações, alguns atributos, né, da classe pessoa, tá? Então, por exemplo, a gente tem o nome, a idade, o CPF, tá? Então a gente fala de dados sensíveis, né? Como eu falei, né? Então imagine que essa pessoa ela tem uma conta, tá? E por que que a gente coloca os dados dessa pessoa como privado, tá? Porque se imagine se essas informações estivessem públicas, tá? Então todo mundo teria acesso ao seu nome, a sua idade, né, o seu CPF, né, e poderia utilizar esses dados, né, de forma indevida, tá? Então, quando a gente encapsula, né, essas informações, a gente garante, né, que somente essa pessoa, né, ela vai poder ter acesso aos seus dados, tá? Esses dados eles não vão estar públicos para que qualquer pessoa possa ter acesso, tá? Isso é a gente falar sobre segurança, ok? Então a gente utiliza ali os métodos getters e setters, né? Porque a gente não consegue acessar diretamente essas informações, tá? Então a gente pede, né, para que essas informações sejam acessadas, né, através dos modificadores ali de acesso, ok? Então eu não consigo alterar a sua idade, né, diretamente, né? Então eu peço, né, para que isso seja feito, tá? Então eu peço para que o sistema ele faça isso, né? Mas não diretamente eu vou lá e faço essa modificação, tá? Então eu faço um pedido para que eu possa acessar, tá? Então veja aqui num exemplo, né, de set idade, tá? Então ali, né, eu estou encapsulando essa informação, tá? Se fora dessa classe eu quiser alterar diretamente, né, essa informação, eu não vou conseguir, tá? Então vou ter que usar ali o getters e setters, né, para que eu possa fazer essa alteração, tá? Entenderam? Comentários, dúvidas? Tá. Então vamos continuar aqui. Então aqui a gente tem a classe main, né? Então vejam que para alterar a idade, né, alterar o nome, né, eu tenho que usar os setters, né? Então ali eu tenho o set idade, né? Então eu coloquei ali a idade 31 e o set nome, né? O João Silva, tá? Então eu não posso fazer, por exemplo, pessoa.idade igual a 31 ou pessoa.nome igual a João Silva, tá? Não diretamente o atributo eu não consigo porque
tanto a idade como o nome, né, eles são informações privadas. Então, eu só consigo através dos setters, tá? E ali a gente tinha uma validação, né? Imagine que eu quero setar a idade, né, de uma pessoa, né, através do setter, né? Então, eu não consigo colocar uma idade negativa, tá? Então, eu tenho que fazer uma validação para que, caso seja feita essa alteração, né, eu não possa utilizar valores indevidos, né? Então, eu não posso usar idades negativas, tá? Então, somente ali a partir de zero, né, em diante, né, eu posso modificar a idade, né? Mas se eu tentar colocar um valor negativo, tá? Então, eu tenho que ter essa validação no meu sistema para não permitir que o usuário ele coloque um dado indevido, tá? E falando de boas práticas, né? Então, torne todos os atributos privados por padrão, forneça getters e setters apenas quando necessário, adicione validações nos setters para manter a integridade dos dados, considere tornar algumas classes ou métodos final para evitar herança ou sobrescrita quando apropriado, e para atributos que não devem ser modificados após a criação, como o CPF no exemplo, não forneça um setter, tá? Então é importante isso, né? Que tem alguns dados, né, que não podem ser alterados, tá? No caso do CPF, né? Eu não vou usar um setter CPF, por exemplo, tá? Então, imagina num sistema que tem essa informação, né? Um CPF, né? Ele não pode ser alterado, tá? Falando especificamente, por exemplo, das operações de saldo, de sacar e de fazer depósito, né? Ali, quando a gente faz algumas validações, tá? Então, por exemplo, né? No caso do depósito, né? A gente está subtraindo, né? Dados, né? E o saque, né? A gente está somando dados, tá? Então, por exemplo, eu não posso permitir que um saldo, né, eu possa adicionar um valor negativo, tá? Ali, ok? E outras validações que a gente achar, tipo, necessário, tá? Então, o saldo, ele tem que ser maior, igual a zero, tá? E outras validações que a gente achar necessário, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu gostaria de, preciso colocar um complemento, seria assim, a pessoa pode se perguntar, poxa, mas se eu não tiver o setter para o CPF, como é que eu vou colocar o CPF? Nesse caso, você declara o CPF como final, toda variável que ela vai como final, ela recebe dados uma única vez, depois ela nunca pode alterar. E aí, no caso, o CPF, ele ia obter o valor no momento de instanciamento da classe, através do construtor. Você dá um new na classe, aí você está executando o construtor da classe, né? Que teoricamente, é um dos métodos que tem ali, né, o construtor. Não é o método, mas pode se entender como método, o construtor da classe. E aí, no construtor, você inicializa todas as variáveis da classe, inclusive as que você nunca vai poder alterar. E elas são inicializadas uma única vez na inicialização, ou seja, no instanciamento da classe. E aí, normalmente, também você define também a variável como final, que aí vai ser uma variável que ela nunca mais poderá ser alterada, só recebe um valor inicial. Aí, um complemento, assim, pela primeira colocação que foi feita aí. Basicamente isso. Opa, então é isso, né? Então, obrigado aí, tá? Por compartilhar, né, esse conhecimento, tá?
e também fazer trazer um pouco, né, de conteúdo, né, acho que importante, né, para a gente entender melhor, né, sobre encapsulamento, tá? Então, é isso, pessoal. Isso é um pouco do resumo, né, que eu trouxe para vocês sobre encapsulamento.